Tudo bom? Prazer. Meu nome é André, sou professor de História Geral do Pré-Vestibular Comunitário São José e hoje a gente vai estar trabalhando um tema muito importante para a gente pensar o início do século XIX e, consequentemente, as coisas que vão acontecer depois, né? Então hoje a gente vai trabalhar um pouquinho o que a gente já vem trabalhando ao longo desse ano, o que a gente vem trabalhando ao longo das semanas, tá? Na semana passada a gente falou sobre o Congresso de Viena, né? E pensar o Congresso de Viena é pensar as suas repercussões no mundo após a sua instauração, tá? Tendo em vista isso, a gente precisa lembrar um pouquinho que o Congresso de Viena vai ser muito, mas muito importante para a gente entender as revoluções liberais e principalmente como elas vão atuar no mundo europeu. Show? Tendo em vista isso, a gente vai para o contexto, né? Vamos pensar um pouquinho o contexto político, social, mas principalmente o contexto filosófico, né? O que está fazendo com que esse mundo europeu ele seja tão enraivecido ou tão problemático? Então, a gente precisa lembrar que ao longo do século XVIII a gente vem bebendo das fontes iluministas, cada vez mais se preocupando com as ideias racionais, com as explicações racionais sobre política, religião, filosofia propriamente dita, né? Cada vez mais um estado longe da religião. E aí a gente vai perceber que até mesmo a forma como os indivíduos lidam com a economia também vai ser um ponto crucial para essa revolução liberal, tá? Ou esse pensamento liberal. Então, para a gente pensar um pouquinho o que está acontecendo ali durante o século XVIII, principalmente no século XIX, a gente precisa relembrar alguns pontos importantes. Por exemplo, para a gente pensar o início dessas revoluções liberais, a gente precisa lembrar do liberalismo econômico. Se você não viu, dá uma pesquisada lá no YouTube, lá no meu canal no YouTube, que aí você vai conseguir ter uma explicação um pouco mais extensa sobre liberalismo econômico aqui. Lembrando sempre que os meus amigos de filosofia e sociologia vão ficar bolados porque eu estou generalizando, estou fazendo de forma bem simples para que as pessoas consigam assimilar o contexto ou entender de forma bem simples o que cada pensamento está falando. Tá? Então, para a gente pensar o liberalismo econômico, é a gente pensar sobre aquela ideia do mercado, né? Da autorregulação do mercado, a mão invisível do mercado, que é uma de certa forma ela tenta fazer com que a concorrência equilibre os preços, e a gente sabe que no mundo que a gente vive isso não vai acontecer, tá? Além disso, a gente vai pensar nas ideias nacionalistas, tá? Então os contextos de pensamento estão surgindo ali, então os nacionalismos vão ser muito importantes para a gente entender como essas sociedades estão se formando. Porque o nacionalismo, de certa forma, ele vai prevenir a essas comunidades que estão criando vínculos linguísticos, vínculos sociais, vínculos filosóficos, econômicos, religiosos. Então o nacionalismo ele está criando, de certa forma, essas comunidades, tá? Se você pegar um autor muito específico, que é o Perry Anderson, ele fala sobre essa criação dessas comunidades. Então o nacionalismo seria a criação dessas comunidades, comunidades que falam a mesma língua, têm a mesma cultura, a mesma religião, e a partir disso ela vai transmitir isso para os seus para as suas gerações futuras. Para a gente adiantar um pouquinho, a gente precisa lembrar também de outras teorias políticas que são importantes para a gente entender o contexto dessas revoluções liberais, tá? Um desses pensamentos, além do liberalismo econômico e político, né, o político com John Locke e o liberalismo econômico com Adam Smith, é a gente pensar também a noção do socialismo, tá? E aí eu vou falar de três especificamente para a gente ter uma noção de como o socialismo é tão diverso. E aí, lembrando, eu estou fazendo de um ponto de vista bem simples, bem generalizado, para que vocês consigam assimilar um pouco do que está surgindo ali durante o século XIX. Tá? Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar no chat,
no comentário do vídeo, enfim, né? Mas isso é importante. Primeiro de tudo, a gente precisa pensar o primeiro socialismo que vai surgir ali durante o século XIX, durante o século XIX, perdão, que é o socialismo utópico. Tá? É um socialismo que vai ter como pensadores Robert Owen, Saint-Simon e Charles Fourier, onde eles vão pensar e eles vão analisar que existe uma desigualdade, obviamente, porque eles vão olhar do ponto de vista de que existem pessoas que cada vez mais estão passando por certas necessidades. E lembra o seguinte, o século XVIII e século XIX vão vir trazendo novos modelos de economia. Você tem ali a Revolução Industrial, e a partir dessa Revolução Industrial você tem o surgimento de novas classes sociais, como por exemplo os movimentos operários, né? A questão do proletariado, que mais um pouquinho ali na frente a gente explica um pouco melhor, né? Então a gente vai perceber que eles vão olhar essa nova conjuntura e vão perceber que esses grupos estão passando por uma desigualdade, né? Uma desigualdade política, uma desigualdade econômica. E para você pensar, o que esses pensadores vão falar? Eles vão falar que para você conseguir equilibrar, ou para que você conseguir distribuir de certa forma, de forma mais igualitária as riquezas, né, isso deveria acontecer a partir da vontade da burguesia, dessa vontade da burguesia de distribuir nessa liberdade, ou nesse direito, nessa boa vontade. E aí a gente lembra, a burguesia não vai querer deixar de perder os seus bens, e a partir disso ela vai dar, né, segundo o socialismo utópico, ela daria, a burguesia daria essa divisão igualitária dos bens, o que a gente sabe que não vai acontecer nunca, né? E aí, como eles vão pensar nessa distribuição? De forma pacífica, tá? E por que eu coloco pacífica? Porque a gente vai perceber que com a vinda do socialismo científico, um pouquinho mais na frente, existe uma diferença no modelo de abordagem, né, de como esse socialismo, ou como o socialismo ele vai fazer essa distribuição. Show? Além disso, o socialismo utópico ele vai definir que essa divisão, ou essa igualdade deveria ser feita de forma lenta e gradual, ou seja, com o decorrer dos anos, a sociedade ela iria se autogerir, ela ia, de certa forma, fazer essa distribuição de forma igualitária. Tá? Então o socialismo utópico vem disso. E isso vai ter uma certa influência, né? Principalmente a ideia do socialismo utópico, vai ter muita influência do que a gente chama do livro Utopia, do Thomas Morrow. Né? E o que é uma utopia? É um evento idealizado, uma coisa que deveria ser o ideal, mas não é. Uma coisa que a gente não vai conseguir alcançar de forma natural. Tá? Então a gente acaba percebendo que isso vai trazer um elemento diferenciado, tá bom? A partir disso, a gente vai ver que lá na frente, lá no século XIX, principalmente no ano de 1848, né, a gente vai ter a formação do socialismo científico com os pensadores Karl Marx e Friedrich Engels, aonde eles vão estabelecer certos mecanismos e certas conceituações que a gente usa até hoje para entender a nossa modernidade. Tá? Tanto Marx quanto Engels, eles vão ver, a partir da observação deles da indústria inglesa, tá, do século XIX, que existe uma camada exploratória com relação aos grupos mais desfavorecidos. Então eles vão perceber, ao olhar para o mundo fabril e olhar para os operários, que existe de certa forma uma exploração com relação aos operários, aonde o patrão vai lucrar. Então ele vai definir alguns conceitos muito importantes para a sociologia e para o nosso mundo moderno, tá? Para o nosso mundo contemporâneo, perdão. Né? A gente vai ter ali o conceito de mais-valia, ou seja, que o salário que é pago para esses indivíduos, para esses operários, é muito menor do que o salário que o patrão vai receber da força de trabalho que esse indivíduo vai ter. Então, gravem isso. Mais-valia é quando o indivíduo ele fornece a sua força de trabalho, ele é remunerado, mas é uma remuneração que é irrisória se a gente for olhar ao lucro do patrão. Tá bom?
Outro conceito importante para o Marx nesse momento é o conceito de exército de reserva. Ou seja, a partir do momento que eu tenho uma massa de desempregados, tá? E aí a gente entende o porquê que é tão vantajoso para um governo você ter uma massa de desempregados. Ele vai dizer o seguinte: quanto mais desempregados eu tenho, mais possibilidades de contratar alguém que receba menos vai ser legal. Então vou dar um exemplo aqui bem simples. Se eu, André, tenho formação no ensino superior, né, fiz o meu mestrado, fiz um doutorado, e eu vou para o mercado de trabalho, e vou colocar lá no meu currículo todas essas especializações, e vou numa escola, entrego o meu currículo para diretor ou para quem está lá no momento, e eles vão analisar, exemplo, sei lá que digamos que alguém entregue um currículo menos especializado que o meu. É óbvio que, olhando do ponto de vista de especialização, de tempo de estudo, eu sou mais gabaritado para pegar essa vaga do que a outra pessoa. Porém, quanto mais graduação, quanto mais especializado você é, mais você recebe. Então, de certa forma, eu não vou aceitar trabalhar por menos. Mas esse indivíduo que tem uma graduação e que ainda não tem certos critérios, ele vai olhar e falar: não, eu preciso pagar as contas, eu preciso pagar a alimentação dos meus filhos, então eu vou aceitar. Então o cara vai aceitar receber menos do que o outro. Então a manutenção desse exército de reserva é muito importante para o Estado, né? Por quê? Porque ele gera cada vez mais uma mão de obra qualificada, mas que aceita receber menos do que deveria. Então isso é um fator importante. Outro ponto importante é a ideia de alienação, né? Que cada vez mais o trabalhador ele não consegue se enxergar naquele produto, ou seja, ele não enxerga o produto final que ele está vendo. Enfim, são conceitos específicos. E o outro, e o primordial para a gente entender Marx, é a ideia de luta de classes. Para o socialismo científico, a luta de classes é o principal motor para que a indústria, ou melhor, para que a sociedade se mantenha naquele ciclo, né? Para o Marx existe isso, né? A ideia de que a luta de classes sempre existiu na história, e por sempre existir na história, ela vai ser um motor primordial para favorecer as desigualdades. Então o patrão ele vai fomentar essa luta de classes, essa busca o tempo todo da burguesia de acumular cada vez mais propriedades, cada vez mais bens, e a partir disso deixar uma massa de pessoas sem. Então, para ele, a única forma possível seria a ideia da luta de classes baseadas na ditadura do proletariado, ou melhor, na ascensão do proletariado pela força. Então, para o Marx e para o Engels, a noção de uma sociedade livre, ou de uma sociedade que vai se tornar igualitária lá na frente, é a ascensão do proletariado ao poder através do uso da força, tirando os patrões dos sistemas governamentais, e a partir disso instaurar lá na frente o comunismo. Por quê? Porque esses proletariados entenderiam o que é ser desigual, qual essas noções, e a partir disso conseguiriam construir um mundo melhor. O que a gente vê ao longo da história é que isso não acontece, tá? Outro ponto importante, e aí é só para vocês terem uma noção de que existe, que é o socialismo cristão, que vai se estabelecer a partir da encíclica Rerum Novarum, de 1891, onde ele vai estabelecer a religião como um instrumento capaz de diminuir as desigualdades sociais, onde ele vai definir o amor e a moral cristã como o principal ponto para o alcance da justiça. Um dos pensadores vai ser o Papa Leão XII, onde ele vai ser altamente contra as ideias socialistas, mas de certa forma ele está flertando com esse socialismo. Só que isso fica muito mais evidente, essa ideia do socialismo cristão, a partir do século XX, por volta da década de 60, 70, onde você tem o Concílio do Vaticano II, que a gente já falou em reforma religiosa católica. Ela é importante porque ela estabelece essa noção da luta do catolicismo por justiça social e pelo fomento disso, que vai gerar a teologia da libertação. Enfim, isso é importante.
Tendo feito esse paralelo, a gente precisa falar do último, que é o anarquismo, né? O anarquismo vai ser, em vias gerais, bem genericamente, para a gente poder adiantar, uma sociedade que vai ser independente de um Estado. Ou seja, a partir do momento que o proletariado, né, não só o proletariado, mas principalmente o camponês, segundo Mikhail Bakunin, né, um alemão ou russo, agora não vou me lembrar a origem dele, ele vai dizer que o Estado é o detentor dos males da sociedade e que ele fornece ou ele estabelece essas ideias repressoras. Então, para os anarquistas, o Estado é a figura cada vez mais desnecessária, que ela não precisa. Então, André, como é que eles vão funcionar? E a gente, vivendo numa sociedade burocrática, altamente voltada para a ideia de um Estado, a gente não consegue conceber essa lógica. Mas para o anarquismo, seria uma ideia, a partir do momento que eu derrubo o Estado e as pessoas elas começam a dialogar, você tem uma ideia de autogestão. A partir do fim do Estado, as coisas começam a se assentar, as pessoas começam a decidir as suas próprias leis, os seus próprios costumes, e a partir disso as coisas funcionam e se encaminham para o comunismo, que é o estágio final dessa noção. Onde todos são iguais, os direitos são iguais, enfim, todos têm as mesmas oportunidades. Ok, beleza, tendo feito esse paralelo dos pensamentos, além disso, né, a gente precisa dizer, eu ia acabar esquecendo, a gente tem outro pensador, que é um pensador francês, que antecede o Bakunin, que é Pierre Joseph, onde ele vai falar que a propriedade privada era o mal e que o Estado era detentor das forças de repressão, e a partir disso ele vai inspirar um pouco mais Bakunin sendo um pouco mais radical, chegando a afirmar em determinado momento que deveria ser feita uma revolução sangrenta, ou seja, o proletariado deveria, de certa forma, acabar com a burguesia e acabar com todo o sistema de governo. Tá? Enfim, tendo feito esse paralelo todo, vamos para a situação. André, o que são as revoluções liberais? Simples. As revoluções liberais acontecem por quê? Porque se você lembrar do Congresso de Viena, as revoluções liberais, de certa forma, elas vão acontecer pela tentativa do Congresso de Viena de reestabelecer o absolutismo monárquico em países que já não tinham, ou melhor, países que já não viviam sob a égide, ou melhor ainda, que não se tinha mais a noção absolutista dentro das suas realidades. Os países estavam cada vez mais livres. Ok? A gente vai dividir esse momento em 3, então provavelmente nós teremos 3 aulas sobre isso. A onda de 1820, ou onda da década de 20. A gente vai ter a onda de 1830, que é da década de 30, que também é importante. E principalmente a onda de 1848, também conhecida como Primavera dos Povos. Tá? Esses 3 momentos são importantes para a gente entender as revoluções liberais, cada um, de certa forma, inspirada num dos pensamentos que eu citei acima, então por isso que eu fiz, acabei esticando um pouco mais nesses pensamentos para que vocês conseguissem entender essas relações. Tá? A onda de 1820, nós hoje vamos tratar de 3 casos específicos. O caso espanhol, o caso português e o caso grego. Tá? André, existem outros? Existe, por exemplo, o caso italiano, mas eu não vou tratar aqui por achar que é muito conteúdo e de certa forma não irá cair tanto. Tá? Mas a gente cita de alguma forma. A gente precisa entender que o caso espanhol, ali em 1820, ele é um caso específico porque ele acontece entre a luta dos conservadores e os liberais. André, que bolhufas conservadores? São os apoiadores do absolutismo. E os liberais? Eles defendiam o liberalismo político, a ideia de que eu tenho liberdades individuais, eu posso escolher, eu posso votar, eu posso definir o que eu estou pensando, o que eu estou dizendo, a liberdade de expressão. E o liberalismo econômico, a ideia de que eu posso comercializar com quem eu quiser, o mercado vai se autorregular, enfim, todas essas noções que a gente já viu, de certa forma, anteriormente. Tá? Em 1820, para ser mais exato, no caso espanhol, a gente vai ter a Revolta Liberal Espanhola, que vai ser liderada pelos liberais, e ela vai ter uma influência muito forte ali
de uma carta constitucional que foi redigida em Cadiz em 1812, com inspirações iluministas, apoiadas pelo clero, por uma nobreza que é progressista e de uma burguesia que está ali governando, né, que está ali bebendo do comércio. Essa Constituição de Cadiz, ou La Pepa, como os espanhóis irão chamá-la naquele momento, ela vai acontecer pelo domínio de uma revolta espanhola, onde você tem a tomada do poder e a partir disso a redação dessa Constituição. Ela estabelecia uma monarquia constitucional, onde você teria a diminuição do poder do rei, você teria a divisão dos três poderes, você teria a soberania popular, ou seja, a capacidade dos indivíduos de deliberarem sobre certas coisas que acontecem no Estado espanhol. Então isso é moderno, é diferente para aquele momento. E principalmente a igualdade jurídica entre os indivíduos que vivem na Espanha. Então isso já é um ganho muito considerável. Tá? A gente vai perceber que ali por volta de 1820... ou melhor, em 1815 você tem a restauração, a Santa Aliança, junta do Congresso de Viena, estabelece Fernando VII como rei espanhol. Ele de certa forma, ele apoia, ou ele é obrigado a apoiar essa Carta Constitucional. O que a gente vai ver é que não vai durar muito tempo, ele vai recusar, 6 meses após a sua ascensão ao poder e o apoio à Carta Constitucional, ele vai dar para trás e vai se aliar ao Congresso de Viena, chamando por fim a Santa Aliança, que tinha por objetivo manter a ordem e a paz dentro da Europa do século XVIII, XIX, né? E aí você vai ver um grupo de militares que vai se revoltar em Cadiz, onde ele vai ter um apoio e uma adesão popular muito forte, chegando até Madrid, onde a gente vai perceber que a Santa Aliança vai convocar cerca de 100 mil soldados para derrubar e derrotar o exército que está se formando ali. De certa forma isso vai acontecer, o exército da Santa Aliança ela vai reprimir o movimento, ela vai vir com muita força, aliado com os conservadores, e a gente vai perceber também que esses grupos militares que vão se revoltar em Cadiz são grupos militares que estão olhando para as tomadas de decisões do rei e dizendo, olha, a gente não pode aceitar isso. E principalmente o seguinte, a gente vai perceber que nesse momento você vai ter a difusão dessas ideias tanto pelos militares quanto pelos liberais que estão sendo perseguidos na Espanha, chegando ao continente americano. Então as colônias espanholas vão receber muita, ou de certa forma, muita influência das ideias liberais que estão chegando nas colônias. Então o rei vai tentar suprimir isso e a gente vai perceber que a partir da década de 20, na América Espanhola, a gente vai ter que começar a surgir burburinhos de processos de independência. Então cabe aqui a nossa análise, olhar para isso e dizer, olha, isso influenciou a América Espanhola, tá? E a partir disso a tentativa de uma restauração do absolutismo. Tá? A gente vai ter a restauração do absolutismo através do Congresso de Viena e da Santa Aliança na Espanha. E isso é importante a gente demarcar, por quê? Porque a gente vai perceber que a onda de 1820 ela não altera, de certa forma, as vigências que acontecem ou as demandas que acontecem em toda a Europa e nos países que a gente está estudando. Então, a onda de 1820 ela é uma oposição à volta do absolutismo, mas ele não consegue impedir que isso aconteça. Show? Então, caso espanhol a gente já viu. Para o caso português, eu vou procurar não falar muito, porque é uma coisa que a gente precisa ver lá em História do Brasil, então vou tentar ser o mais breve possível, porque o caso português ele tem muita relação com o processo de independência do Brasil em 1822, né? Aquele vazio político vai gerar o processo de independência, o vazio político português, né? O vazio político português
lá em Portugal vai gerar esse processo de dependência aqui, enfim, né, a tentativa desses portugueses de restaurar a colônia do Brasil, voltar o Brasil como colônia, vai gerar um processo de dependência, enfim, a gente precisa entender isso. A gente vai entender que, no caso português, a gente vai ter, em 1820, a Revolução Liberal do Porto, que vai acontecer em Portugal, quando o grupo, ou melhor, quando o domínio estrangeiro em Portugal ele vem ao Brasil para conversar com Dom João VI, né? Por quê? Se você lembrar, em 1808 a gente vai ter a vinda da família real para o Brasil, instaurando no Brasil o Brasil como, primeiro, estabelecendo o Brasil como um reino, então seria o reino de Portugal, Brasil e Algarves, onde o Brasil ele perde esse status de colônia, de certa forma, você está abrigando a família real e a corte. Você tem os tratados de abertura dos portos com a Inglaterra, abertura dos portos às nações amigas. Então o status brasileiro com relação à colônia ele acaba se perdendo. Então o processo de independência cada vez mais vai ficando mais evidente. Mas isso é uma noção para a história do Brasil. Tá? A gente vai perceber que a vinda com a vinda da família real para cá, a gente vai perceber que a Inglaterra vai dominar Portugal pós o domínio francês, né, com relação a Portugal, né? A gente vai lembrar que de 1808 a 1814 Portugal vai ser dominada pelos franceses. Em 1814, com a derrocada de Napoleão, a gente tem a ascensão dos britânicos dominando Portugal, e a gente vai perceber que, de certa forma, isso vai trazer inúmeras insatisfações à população portuguesa, e em 1820 a gente tem um grupo específico, eu não vou lembrar o nome exatamente, que ele vai chegar ao poder enquanto o líder de Portugal naquele momento está vindo para o Brasil conversar com Dom João VI, e a partir disso a gente tem a dominação ou a ascensão dessa revolução. Quais eram os pontos principais dessa revolução? Primeiro, o retorno da família real para Portugal, né? Ou seja, a corte portuguesa deveria voltar, e a gente vai lembrar que a partir de 1820 você tem uma pressão muito forte ao Dom João VI para que ele volte, porque há uma pressão interna com relação à coroa, ou seja, você é rei do Brasil ou rei de Portugal. Se você é português, a sede é aqui, então você tem que estar aqui. Então você tem uma pressão muito forte, e a gente lembra o dia do fico com relação ao Pedro I, né? Enfim, isso a gente acaba percebendo essa relação. Outro ponto é a criação de uma Constituição portuguesa. E essa primeira Constituição vai ser uma criação de uma Constituição que é liberal, mas também não é uma liberal de todo, né? A gente vai perceber, por uma conceituação mais histórica, que existe uma noção de um pacto colonial, né, antes do século XIX, a partir do século XV até o século XVIII, né, você tem a percepção, ou até a elevação do Brasil quanto colônia, de colônia para reino, e a gente vai perceber que o pacto colonial estabelecia uma relação comercial apenas de troca, ou seja, a colônia ela vai dar tudo que ela pode para Portugal, e quem vai vender é Portugal, né? As riquezas que deveriam sair da colônia para a colônia, que os produtos que deveriam sair da colônia para fora, acabam sendo revertidas como riqueza para Portugal naquele momento. Você vai perceber que a Revolução Liberal do Porto ela vai pedir isso, o que de certa forma prejudicaria o Brasil. Então a gente vai ver que os brasileiros não vão aceitar isso de certa forma, e a gente acaba percebendo essa morosidade, essa morosidade com relação a Portugal e Brasil nesse momento, né? Tanto que ele deixa Pedro I ali, e a gente acaba vendo isso mais na frente. A gente vai perceber que com a morte do Dom João VI em 1826, você tem a pressão interna
a pressão com relação ao Pedro I, né, para se tornar Pedro IV. Pedro IV se abdica, ele vai abdicar o trono para a sua filha Maria, agora que eu não vou lembrar o nome total, enfim, isso é uma história para outro momento. Você vai ter ali o casamento dessa filha do Pedro I com seu irmão Dom Miguel. Dom Miguel vai governar, vai tentar instaurar um absolutismo, e isso não vai dar muito certo, tá? Vai dar uma pressão muito, muito ferrada, enfim, a gente percebe essa discussão. E a partir disso você tem a instauração de uma monarquia constitucional, com a derrocada do Dom Miguel em 1834, por quê? Porque ele gera uma guerra civil em Portugal que vai durar muito tempo a partir da sua chegada ao poder, e isso vai incomodar bastante os portugueses, até o ponto de eles conseguirem derrubar Dom Miguel, e instaurarem uma monarquia constitucional. E quando eu falo monarquia constitucional, eu falo uma monarquia que não tem tantos poderes, mas só os tem porque existe uma Constituição que determina quais são os seus limites, determinam quais são o seu começo, meio e o seu fim, tá? E a gente vai se encaminhando para o final dessa onda de 1820, que é o caso grego, tá? A partir de 1820 a gente tem várias formações, tá? O nacionalismo está surgindo, mas enfim, a gente vai perceber que em 1821 a gente tem o processo de dependência da Grécia contra o Império Turco-Otomano, onde você tem uma influência muito forte de um nacionalismo que está crescendo na Grécia, com relação à ampliação dos carbonários. O que é os carbonários? É uma sociedade secreta, né, de nacionalistas, da burguesia, do exército, da nobreza, onde eles querem o fim da dominação do Império Turco-Otomano com relação à Grécia. Então a gente vai perceber que isso vai fomentar uma guerra civil ali dentro da Grécia, gerando em 1822 um processo de independência grega, com o apoio da França, Inglaterra e Rússia, gerando uma reação turco-otomana. Eles vão reagir de forma armada, vai ter uma guerra, e você tem um processo de guerra de independência. Com o apoio da França, da Inglaterra e da Rússia, você vai perceber que a Grécia ela vai chegar aonde ela deveria, ela vai conquistar esse processo de independência, se tornando a Grécia que a gente conhece hoje. Enfim, se a gente olhar todos os casos, o único que consegue, de certa forma, algo diferenciado, algo diferente dos outros, né, porque todos os outros não se mudou a estrutura, apenas se manteve com relação ao processo do Congresso de Viena, o processo de independência grego, ele de certa forma acontece muito bem, porque ele tem apoio dos países ocidentais, tá? Tendo feito todo esse panorama, na semana que vem a gente fala sobre a onda de 1830. Eu estou tentando não fazer muito conteúdo num dia só, porque acaba que, de repente, vocês podem não prestar tanta atenção. Enfim, é isso, tá? Revoluções liberais do século XIX é o tema das aulas que a gente vai ter daqui para frente. A gente acabou de falar de alguns pensamentos, e principalmente da onda de 1820, tá? Se você gostou, curta o vídeo, comente, compartilha, se inscreve no canal, que isso dá uma ajuda absurda, tá? Esse vídeo está sendo gravado em live, tá? Está sendo gravado em live no meu Instagram, e a partir disso ele vai ser disponibilizado no YouTube também, além do IGTV, tá? Se vocês puderem dar aquela curtida, aquela comentada, aquela compartilhada bonita que vocês sabem que vocês adoram fazer, eu vou me sentir honrado, tá? Enfim, é isso. Valeu, gente. Beijo. Inclusive tem novidade hoje. A partir dessas semanas eu estou com um podcast que se chama Raciocinando Direito. O link vai estar na descrição, tá? Tá no Spotify, tá no Anchor, eu não sei como é que se pronuncia isso. Enfim, essa aula é basicamente um podcast para a gente discutir filmes, séries, animações, coisas bem interessantes à luz da história.
além de vai ter algumas entrevistas bem legais com professores universitários, com professores, com colegas. A gente vai discutir algumas coisas bem interessantes, tá? Essa live está acabando. Daqui a pouquinho ela vai estar no YouTube, então se puderem dar uma olhada lá, eu agradeço. Valeu, falou e até a próxima.